falar a verdade, né, gente? Vou mentir, não. Ficar mentindo, falar que eu leio tudo. As pessoas vão ficar mentindo, falar que eu leio tudo, as pessoas vão surtar tentando ler e não vai dar certo, porque ninguém lê tudo. Então, assim, realidade, né? Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Antônio Junqueiro, aqui eu falo sobre intercâmbio, relações internacionais e o que mais vier na minha cabeça. E hoje veio na minha cabeça, mais conhecida como caixinha de perguntas lá do Instagram. Eu acho que eu esqueci de falar no começo do vídeo, então, por favor, se você gostou, se isso aqui foi útil pra você, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal, que a gente tá crescendo juntos. Eu tô muito feliz de ver que a gente tá conseguindo crescer e que eu tô conseguindo ajudar todo mundo que tá chegando aqui, que tem esse anseio pra saber mais sobre relações internacionais. Eu sei que não é um tema muito debatido, que é um curso muito novo e que as pessoas ainda têm muito medo, principalmente de estudar, né, porque existem muitos paradigmas, e é por isso que eu falo sobre isso aqui no meu canal, é por isso que eu falo sobre intercâmbios também, que são oportunidades pra área de relações internacionais e outras coisas mais legais. Por isso que eu tô aqui, agradeço muito se você gostou desse vídeo, se você deixou seu comentário, se você compartilhou com alguém, e se você quiser deixar seu feedback também, me contar o que você achou, o que eu posso melhorar, ou me dar sugestões de temas pra outros vídeos, eu tô aqui e posso falar com vocês. Algumas perguntas mais focadas em como eu faço as leituras de relações internacionais, né? Veio todo esse debate de que realmente relações internacionais é um curso que tem leituras muito grandes, que tem uma carga de leitura muito maior do que o convencional, tem muitos textos, muitos livros para ler. Hoje eu quis conversar um pouquinho com vocês sobre como lidar com isso. Mais precisamente como eu lido com isso, porque eu já falei lá no meu Instagram que eu não leio todos os textos da faculdade, que nenhum aluno de RI, Talvez eu esteja exagerando, talvez, mas a grande maioria não lê todos os textos da faculdade porque é impossível ler todos os textos do curso de Relações Internacionais. Mas eu queria lembrar antes do vídeo começar que cada pessoa é uma pessoa diferente, cada um tem características diferentes, cada um tem a sua forma de aprender, cada um tem a sua forma de lidar com as leituras. Então, essa daqui não é a verdade geral e que todo mundo vai aplicar e que vai funcionar. É uma coisa que funciona pra mim, que eu consigo aplicar no curso, que não está me fazendo perder nada, que aliás está me ajudando a conseguir lidar com outras coisas no curso, até porque para mim a faculdade não é e nem pode ser só a sala de aula, ela tem que ir além disso. Então, além desses textos de lidar com disciplinas, eu tenho meus textos de leitura para pesquisa, para grupo de estudo, tenho atividades extracurriculares que também tomam meu tempo. A primeira coisa que eu levo em consideração quando eu vou analisar as leituras que eu tenho que fazer é o tempo disponível que eu tenho. E como que eu faço isso? Antes de começar o semestre, eu ali já dou uma analisada nas atividades que eu estou fazendo. Então eu tenho grupo de estudo, às vezes eu participo de um projeto de extensão, tenho a minha pesquisa. Então eu sei que aquilo ali demanda meu tempo. Costumava trabalhar, então eu trabalhei durante 3 anos enquanto eu fiz faculdade. Sempre tinha que analisar o tempo que eu tinha que ter disponível para o trabalho e o quanto sobraria para a faculdade. Quando eu delimitava esse tempo, eu sabia se eu podia me dedicar mais para algumas leituras ou se eu podia me dedicar menos para a leitura e tinha que focar bem mais assim nas coisas mais necessárias. Então eu acho que isso pode ser importante para você. Delimite o tempo que você tem para ler e tente encaixar as leituras dentro desse tempo. O segundo ponto que eu costumo muito fazer é analisar a forma com que o professor ou a professora leva a disciplina. Tem professores, gente, que não tem jeito, eles cobram muito a leitura, eles levam a disciplina de um jeito que cobra muito a leitura. Desde como as aulas são dadas, até como as atividades avaliativas são dadas também. Então, vocês têm que analisar muito pro lado do professor. Se é uma disciplina, por exemplo, que as aulas são muito focadas em debates, aulas são muito focadas em tira-dúvidas, é muito complicado que você deixe de ler os textos, né? Porque o professor não faz uma aula expositiva completa sobre o tema da aula. Muitos professores, nesse sentido de aulas de debate, aulas de tira-dúvida, eles esperam que o aluno já venha com a leitura prévia, já venha com conhecimento prévio para complementar na aula. Quando se trata desse tipo de aula, eu não deixo de ler o texto, eu tento ao máximo ler e levar para debate para que eu consiga extrair alguma coisa daquilo ali, que eu consiga pegar o conteúdo de alguma forma. Porque não adianta deixar de ler o texto, chegar na aula, as pessoas fazerem comentários dispersos e eu não entender nada do que está acontecendo. Por isso, para mim, funciona muito mais ler antes e chegar no debate já com conhecimento e ali acrescentando ao que eu já entendi do texto. Agora, existem professores que gostam de dar aulas muito mais expositivas. Então, esses professores que dão aulas mais expositivas em relação à disciplina deles, eu tenho uma divisão para a leitura dos textos. Se essas aulas expositivas, se o professor vai lá, fala bastante sobre o conteúdo, mas ele menciona muito no meio do conteúdo os textos obrigatórios da disciplina, eu costumo anotar no cantinho o texto que está relacionado com cada conteúdo e depois da aula daquele conteúdo, se eu tiver entendido tudo, tiver compreendido tudo, eu tiro as dúvidas todas nas aulas, depois eu vou lá e leio o texto
Isso é algo que me ajuda muito, que é muito positivo, porque aí na leitura do texto já toma muito menos do meu tempo. Eu consigo ler o texto de forma mais objetiva, encontrando as informações que eu realmente preciso, que são as informações que os professores mais focam e debatem nas aulas, e que possivelmente são os que mais são importantes assim, para a construção do meu conhecimento enquanto internacionalista. Por isso, eu foco nessa questão de ler o texto depois, quando a aula é expositiva. E aí eu faço uma outra análise aqui, que é quando a aula do professor é muito expositiva, o professor fala tudo sobre o conteúdo, sobre o tema daquela aula, fala bastante, tira todas as dúvidas na aula e não menciona muito os textos de referência. Quando não há muita menção para os textos de referência, eu costumo passar o olho no texto para saber se a aula está condizente com o que está lá. Se eu ver que os conteúdos que estão lá são coisas que eu já entendi, que eu já peguei da aula, eu não faço a leitura daquele texto ali, eu não tomo muito do meu tempo para ler aquele texto. E aí eu uso esses textos como? De forma muito subsidiária. Quando, por exemplo, eu tiro todas as dúvidas na aula, mas ainda ficou algum detalhe ou outro, eu vou lá consultar naquele texto para tentar cobrir esses espaços de conhecimento que ficam aí. Então eu tento cobrir esses espaços de dúvidas que eu tenho por esse texto. Além de usar também como forma de, por exemplo, estudo a longo prazo para uma prova. Outro ponto muito importante que eu levo em consideração quando eu analiso se eu leio ou não leio e a forma como eu leio o texto é muito baseado nas avaliações. Tem professores que levam avaliações que são muito focadas nos textos, que você tem que elaborar grandes textos relacionados com as leituras que estão na disciplina. Então, quando uma avaliação demanda muita relação com a leitura, eu tento sempre ler os textos daquela disciplina para evitar que eu chegue perto da prova e que eu tenha muitos textos para ler. Então, para evitar esse inconveniente, eu leio sempre esses textos da avaliação para evitar esses problemas. Agora, quando são avaliações mais objetivas, mais diretas, eu já não faço essa leitura tão intensa dos textos. Por quê? Porque no final das contas o que eu preciso é o conteúdo que está ali no texto, é a matéria em si e não ficar mencionando e fazendo correlações com coisas pequenas do texto. Quando a avaliação foca no objetivo mais geral do texto, no conteúdo em si da disciplina, eu não faço uma leitura muito minuciosa do que está sendo falado lá no texto, porque eu sei que na avaliação eu vou conseguir lidar com o conhecimento que eu adquiri só pelas aulas, pelo skimming ali no texto, por dar uma olhada no texto mesmo. E nesse sentido já entra toda a questão de como você tem que lidar com a sua leitura, né? Qual técnica de leitura você usa? Quando é uma leitura que eu tenho que levar previamente, que eu não tenho conhecimento nenhum sobre o tema, que a aula vai ser para debater aquele tema, eu faço uma leitura bem mais ativa, eu tento entender todos os detalhes que são trazidos ali no texto. Agora, quando eu sei que a aula do professor vai ser muito expositiva, vai falar sobre tudo aquilo que está ali de uma forma mais concisa, mais clara também, eu não faço uma leitura tão ativa do texto. Eu faço uma leitura mais objetiva, analisando os pontos principais, vendo o que eu posso levar para debate, o que eu não posso levar e o que vai me ajudar ali a acrescentar na aula, principalmente porque eu faço essa leitura depois da aula expositiva do professor ou da professora. Então eu sei exatamente os pontos que eu tenho que chegar, os pontos que eu tenho que observar diretamente, os pontos que não são tão tocados assim pelo professor. E por fim, eu também analiso os temas que eu gosto de falar sobre, de ler sobre. Quando tem alguma disciplina que eu gosto muito, que fala sobre temas que eu gosto muito, eu costumo ler porque eu sei que aquilo ali pode me ajudar nas atividades extracurriculares, nas pesquisas que eu faço. E é isso, gente. Eu acho que são essas assim as técnicas mais gerais que eu uso para definir quando eu vou ou não vou ler um texto e muito mais do que isso. Como eu vou ler esse texto? Qual a técnica de leitura que eu vou usar ali? Se eu vou fazer uma leitura bem mais rápida, objetiva, se eu vou fazer uma leitura mais ativa, que vai demandar mais tempo de mim. Então, são esses os critérios que eu estabeleço. E, de novo, eu falo aqui que eles não são leis, então pode funcionar para você, assim como funciona para mim, e pode ser que não funcione para você. Eu conheço pessoas, por exemplo, que estudam comigo que não conseguem se dar bem, não conseguem entender um conteúdo só pela explicação do professor e por isso precisam sempre estar lendo o texto para adquirir aquele conhecimento. No meu caso, eu já tenho muito mais facilidade para adquirir um conhecimento se alguém me fala sobre aquilo e depois eu procuro no texto ali e dou uma reforçada com isso. Eu espero que tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma também nesse esquema de leitura. Eu sei que a quantidade de leituras para o curso de RI não é fácil e é por isso que eu estou aqui como estudante de RI para contar para você que é impossível ler tudo e que você não precisa ler tudo. Você tem que ter a inteligência para saber selecionar o que você tem que ler e como você tem que ler. E para isso você precisa se conhecer, como eu disse antes, você precisa entender como é a sua forma de aprendizado também.
Mas fica aí as minhas dicas, eu espero que ajude vocês. Eu espero que te ajude também se você está entrando no curso agora ou se você está pensando em entrar e tá com medo das leituras. Não tenha medo, gente. Medo de leitura é o de menos, sabe? Isso você vai lidando. Nem todas as disciplinas demandam tanto assim. Outras demandam, mas você nem precisa ter tanto foco nisso, como eu disse. Então, lógico, coloca na balança, mas não deixa isso ser um empecilho. Eu acho que eu esqueci de falar lá no começo do vídeo, então por favor, se você gostou, se isso aqui foi útil pra você, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal que a gente tá crescendo juntos. Eu tô muito feliz de ver que a gente tá conseguindo crescer e que eu tô conseguindo ajudar todo mundo que tá chegando aqui, que tem esse anseio pra saber mais sobre relações internacionais. Eu sei que não é um tema muito debatido, que é um curso muito novo e que as pessoas ainda têm muito medo, principalmente de estudar, né, porque existem muitos paradigmas e é por isso que eu falo sobre isso aqui no meu canal, é por isso que eu falo sobre intercâmbios também, que são oportunidades para a área de relações internacionais e outras coisas mais legais. Por isso que eu tô aqui. Agradeço muito se você gostou desse vídeo, se você deixou seu comentário, se você compartilhou com alguém. E se você quiser deixar seu feedback também, me contar o que você achou, o que eu posso melhorar, ou me dar sugestões de temas para outros vídeos, eu tô aqui e posso falar com vocês. Muito obrigado, te vejo no próximo vídeo, até mais.